Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 3. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco a respeito de doenças causadas por vírus e bactérias e que têm importância humana e que podem afetar aí de uma forma que pode inclusive ser fatal, né, na saúde humana. Vamos começar com as doenças viróticas. A primeira delas é a raiva. A raiva ela é causada por uma doença, por um vírus, né? É causado por um vírus de RNA e é uma doença 100% fatal, transmitida principalmente por mamíferos, tá? De um modo geral, esses mamíferos eles entram no ciclo silvestre da raiva, mas também eles podem fazer parte do ciclo doméstico, quando eles começam a infectar animais domésticos, né? Bovinos, cães e gatos. Na maior parte das vezes, as pessoas que são infectadas pelo vírus da raiva, eles acabam morrendo, mas hoje nós temos alguns protocolos de tratamento que não são totalmente eficazes, porque geralmente a pessoa ela fica com sequelas neurológicas graves, tá? Por quê? Porque o vírus da raiva ele afeta principalmente o sistema neurocerebral, né? Então o vírus se instala no cérebro causando danos irreparáveis. E somente com o socorro rápido desse paciente há a possibilidade de reversão dos sintomas, tá? E a cura, só que com sequelas graves. Bom, quais seriam os sintomas da raiva quando a pessoa adquire o vírus? Ele pode ficar incubado de 20 a 60 dias, então esse paciente ele pode ficar um tempo sem apresentar os sintomas, dependendo da quantidade de vírus, né, que ele adquiriu durante o processo de contaminação, tá? E dependendo também do local. Então, por exemplo, a transmissão da raiva, ela se dá por lambedura ou mordedura do cão, do gato ou do morcego. Ou seja, é a saliva contaminada. Dependendo do local onde ocorre essa mordedura ou lambedura do animal, mais rápido se torna a evolução da doença. Então, por exemplo, perto do pescoço, no rosto, os danos são mais rápidos, a evolução da doença é muito mais rápida. Se for na mão, essa evolução é um pouco mais lenta, mas na maior parte das vezes, todos os pacientes vão apresentar os mesmos sintomas. Quais seriam esses sintomas? Uma febre, seguida de um mal-estar geral. E aí, à medida que a doença vai avançando, esse paciente ele vai apresentando delírios, né? E uma forte fotofobia. O que seria a fotofobia? Uma aversão à luz e também hidrofobia, que é a aversão à água, tá? Por quê? Porque o comprometimento do sistema nervoso faz com que ocorra convulsões e a paralisia, né, dos músculos, ou seja, os músculos deixam de seguir a vontade, né, do paciente, eles ficam retesados e quando o paciente vai tentar beber, ele não consegue por conta desse retesamento muscular. Então ela fica com aversão à água, com medo de se engasgar, tá? E à medida que a doença vai evoluindo, esse paciente ele vai começando a ter delírios e vai paralisando até morrer, ok? Então é uma doença que a gente pode dizer que é 100% fatal. Nós já tivemos casos aqui em Mato Grosso do Sul, já tivemos casos aqui em Corumbá e é importantíssimo o processo da vacinação de cães e gatos, porque a vacinação impede que esse vírus possa passar, tá, no seu ciclo de infecção. Os principais vetores da raiva, tanto no ciclo silvestre quanto no ciclo urbano, são os morcegos, né? Só que a gente tem uma ideia errada de que todos os morcegos são maléficos. Não, nós temos cerca de 1000 espécies de morcegos, todos eles são animais importantes, né, para a ecologia, manutenção ecológica de ecossistemas, tá?
possuem hábitos noturnos e eles se orientam no ambiente pelos sons de alta frequência que emitem. E a sua alimentação pode ser variada, tá? Nós temos cerca de 3 espécies apenas que se alimentam de sangue, que são chamadas de espécies hematófagas, mas grande parte das espécies tem outro tipo de alimentação. No caso aqui, por exemplo, nós temos os morceguinhos frugívoros, os morceguinhos que se alimentam de néctar, morcegos que se alimentam de insetos, que são esses que têm o nariz mais pontudo, tá? Então, assim, é necessário você ter um cuidado, tá? Mas esses animais eles não podem ser mortos indiscriminadamente por conta do fato de existir a raiva, tá? Porque são animais importantíssimos para a manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, tá? Inclusive, muitos deles são responsáveis pela polinização de plantas do nosso bioma. Os animais que são apontados, os morcegos que são apontados como principais transmissores, esses sim são perigosos, geralmente vivem em ambientes urbanos, que é o chamado Desmodo rotundus, que é esse morcego, tá? É o chamado morcego vampiro também, o Diphylla caudata e o Diemus young. Todos esses animais, eles são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. Aí, nesse caso, cabe a um órgão de controle, no caso o IAGRO, fazer o controle, né, e a busca ativa desses morcegos para eliminá-los, porque eles sim podem causar problemas. Tá? Como o morcego atua no ciclo da raiva? Então, basicamente, o morcego ele é o transmissor, tá? Ele pode transmitir tanto para animais bovinos, tá? Quanto para animais domésticos. E esses animais acabam também desenvolvendo a forma da raiva, né? E se esses animais entrarem em contato com um homem, eles podem transmitir esta raiva, tá? Esse vírus. E aí a pessoa apresentar o sintoma, tá? Então, a forma de controle seria a vacinação dos animais domésticos, né? E, no caso, a tentativa, né, de aplicação do soro para tratamento dos pacientes, né, das pessoas infectadas. E caso você tenha sido mordido por um cão ou um gato, sido arranhado por um gato ou mordido por um cão ou um gato, e você não tem a certeza de que esse animal está saudável, é muito importante você fazer o procedimento da lavagem rápida do local da lesão com água e sabão, tá? Por quê? A lavagem como esse vírus é um vírus encapsulado, que tem uma cápsula lipoproteica, quando você faz o uso da água e sabão, você dissolve essa cápsula, né? Porque o sabão vai destruir a cápsula lipoproteica desse vírus e tornando inativado. E também você tem que avisar os órgãos de saúde para proceder à vacinação preventiva, ok? Aí tem um protocolo para essa vacinação. Outra doença que também é causada por vírus são as hepatites. Aqui nós temos a hepatite A, mas também existe outras hepatites, a hepatite B e a hepatite C. A hepatite A, ela ocorre por contaminação fecal, né, de ambientes insalubres, água contaminada, alimentos contaminados, tá? E basicamente a pessoa vai apresentar uma febre, anorexia, náuseas e icterícia. O que seria icterícia? É a pele e os olhos amarelados. Pode ser fatal, tá? Ainda não há vacina para as outras hepatites, principalmente hepatite C, mas para a hepatite A já existe uma vacina disponível. A herpes labial. A herpes labial ela é causada por um vírus de herpes simples, um vírus de DNA. Ela transmite-se de pessoa para pessoa por contato direto, tá? Aí a gente tem dois tipos de herpes. A herpes tipo 1, que é transmitida por via oral, que são aquelas pessoas que têm a chamada boqueira, né? Aquela ferida que se abre nos lábios. E a herpes tipo 2, que é a herpes genital, que é uma IST, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível.
a herpes tipo 1 quanto a herpes tipo 2, elas formam pequenas vesículas na mucosa infectada, né, na pele infectada, formando bolhas. Essas bolhas, elas são muito perigosas porque elas contêm muita carga viral. Então, quando você vê alguém com essa ferida, for o seu parceiro ou parceira, evitar o contato, tá, oral ou genital com o parceiro quando ele está nesse período, com a apresentação dessas vesículas, porque a capacidade e a possibilidade de transmissão da herpes é muito maior, tá? Mas a maioria das pessoas possuem herpes, tá? Geralmente esses vírus, o vírus da herpes, ele permanece no nosso corpo de forma latente, mas por conta do sistema imunológico de alguns indivíduos, alguns se manifestam, outros não, tá? Aqui o caso, a gente viu aqui a herpes labial e esse aqui é o herpes genital. O herpes genital é caracterizado por feridas nos órgãos genitais, tá? Uma coisa muito importante de falar é que no caso das ISTs, para você evitar, sempre usar preservativo, tá? E o tratamento não tem tratamento, é simplesmente aguardar o vírus se tornar inativo no seu corpo, latente, né? Porque uma vez adquirido, você não tem como eliminá-lo. Já o HPV é um vírus, tá? Na verdade, é um grande grupo de vários vírus, tem vários tipos de HPV, inclusive as verrugas que nós temos no corpo, algumas verrugas como, por exemplo, o olho de peixe, é causado por um tipo de HPV, tá? É chamado papiloma vírus humanos, é um vírus de DNA. E geralmente esse vírus ele é passado por contato direto entre a pele ou a mucosa infectada. Também pode ser repassada por via sexual ou inclusive pelo parto. O próprio paciente pode se auto-infectar, tá? E também pode acontecer a transmissão por objetos contaminados, toalha, calcinha compartilhada, né? Peças íntimas. Então é sempre ter um cuidado aí, porque a gente nunca sabe, né? Quem tá aí com alguma IST. Quais são os sintomas? Bom, na maioria das vezes o HPV ele é assintomático. A maior manifestação que ele vai apresentar são verrugas, tá? Mas no caso de alguns tipos de HPV, como por exemplo o HPV tipo 18 e o tipo 16, eles podem levar a um tumor maligno, que são os HPVs oncológicos, tá? Então, esses tipos de HPV oncológicos, nós temos quase 13 tipos de HPVs que podem causar câncer, eles podem acabar infectando por exemplo, o colo do útero, levando ao câncer de colo de útero, tá? E também ao câncer de pênis. De que forma que a gente se previne? É simplesmente utilizar preservativo, tá? E evitar também contato com pessoas contaminadas. No caso das pessoas que já apresentam, né, a infecção por HPV, o médico fará a retirada dessas lesões por meio de cauterização e uso de laser. Cachumba. A cachumba também é uma doença causada por vírus, né? Um vírus de RNA, que é adquirida por contato direto, tá? Por gotículas de saliva ou objetos contaminados. Basicamente é uma infecção das parótidas, das glândulas que ficam na garganta. Essas glândulas elas ficam extremamente inchadas, né? E essas glândulas, essa infecção ela vai se espalhando pelo sistema linfático, né? Aí a gente vai encontrar aumento dos linfonodos. Quando essa doença ela pode evoluir também para a infecção dos linfonodos da área genital, tá? E se não cuidar, também pode causar a esterilidade por atingir os ovários ou os testículos. A evolução é muito rápida, né? A evolução da doença é muito rápida.
intensa, tá? Mas é mais perigoso em adultos. É muito comum em crianças, mas é muito mais perigoso em adultos, tá? A forma de prevenção é a vacinação. Rubéola. A rubéola é também uma doença virótica, tá? Causada por vírus de RNA. É transmitido por gotículas e saliva ou por contato direto. A rubéola, ela causa febre, prostração, erupções cutâneas, que são essas manchas, né, que a gente vê. E no caso, a rubéola, quando adquirida por uma grávida, ela pode ser potencialmente fatal para o bebê, tá? Porque ela pode causar ou a morte ou pode levar à degeneração, tá? Deficiências congênitas, como microcefalia, doenças cardíacas ou catarata, tá? O processo de prevenção é por meio da vacinação. Então, toda grávida que descobrir, né, que não tem a vacina da rubéola, ela tem que fazer a vacinação. Varíola. A varíola é uma doença que teve uma grande predominância, né, em períodos passados. Ela causava grandes epidemias, né, mas hoje é considerada uma doença erradicada. A varíola é um vírus de DNA que é transmitida por saliva, objetos contaminados ou contato direto. No início do século, no século XX, nós tivemos vários casos de varíola, muitas pessoas morreram, tá? E ela causa vesículas purulentas por todo o corpo, né? Que elas estouram todas ao mesmo tempo, dando um aspecto muito grotesco, né, para o paciente. Os sintomas são febre alta, essas erupções cutâneas, né, que deixam cicatrizes na pele e geralmente é fatal. Hoje nós temos vacina, tá, para a varíola e ela se encontra erradicada no mundo. Porém, muitos laboratórios de grandes potências, né, países, né, que têm uma certa tradição aí de guerras, né, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, China, elas possuem laboratórios especializados com cepas dessa varíola, tá? Cepas guardadas em laboratório. Alguns especulam que muitas desse material pode perigosamente ser utilizado como ataque biológico, tá? Mas por que se guarda essas cepas, então, se são tão perigosas? Para que, caso elas retornem um dia, a gente tenha aí já uma amostra, tá? Para a fabricação de futuras vacinas. O sarampo. O sarampo também é uma doença virótica causada por um vírus de RNA. Ela é transmitida por contato direto e indireto com secreções nasofaríngeas de pessoa doente, ou seja, secreções, tá, do trato respiratório. E ela é altamente contagiosa, acomete principalmente crianças. Os sintomas são principalmente febre alta, tosse, vermelhidão por todo o corpo e pode ser muito fatal. Então, hoje nós temos campanhas de vacinação, tá, para tentar diminuir a incidência de sarampo. Antigamente, até certos anos atrás, era uma doença muito rara. Hoje, por conta de campanhas anti-vacina, essa doença retornou, afetando principalmente crianças e pessoas não vacinadas, tá? A dengue, a famosa dengue, tá? A dengue é uma doença causada por vírus, ok? Nós temos 4 subtipos de dengue. A dengue causada a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Os 4 tipos são vírus de RNA e elas são transmitidas por um artrópode, um inseto, né? Chamado Aedes aegypti, que é um mosquito totalmente adaptado ao ambiente urbano, tá? Não, assim, estudos indicam que é impossível a erradicação desse mosquito, porque ele já está muito adaptado ao ambiente doméstico, tá? E
Esse vírus ele se dissemina no nosso sangue, permanecendo incubado por alguns dias, e a manifestação ela começa com uma febre súbita, dores musculares nas articulações, manchas avermelhadas, as pessoas podem começar a ter uma coceira intensa também pelo corpo, inflamação da garganta, sangramento. Quando ocorre o sangramento, é muito perigoso porque você já pode estar evoluindo para uma dengue hemorrágica, tá? No caso da dengue hemorrágica, inclusive, você pode ter hemorragia interna se não cuidar, tá? Então, por isso é muito importante que quando a pessoa está com dengue, ela seja acompanhada pela equipe médica para que ela não evolua para a dengue hemorrágica, tá? Tem alguma diferença dos subtipos? Não. Quem adquiriu o subtipo 1 pode adquirir o 2, mas não pode mais adquirir o 1. Então, teoricamente, você pode pegar dengue 4 vezes, tá? Só que você pegar dengue sucessivamente, várias vezes ao longo da vida, é perigosíssimo, porque geralmente a segunda infecção leva à dengue hemorrágica, que é potencialmente fatal. Então, de que forma que a gente poderia eliminar, né, combater essa doença que é tão alastrada, né, no nosso país? Por meio da eliminação de reservatórios, na qual o mosquito pode proliferar. Por exemplo, caixas d'água, sempre manter tampado, calhas de casa, né, que muitas vezes fica acumulado de folhas, e isso faz com que fiquem entupidos e formam poças de água. Laje, tem que tentar evitar o acúmulo de água nas lajes, lavar tambores, né? Tampar reservatórios, tonéis e barris d'água, vasos de flores que tem o pratinho, colocar areia para aumentar diminuir, né, o nível da água, né, e assim evitar a permanência das larvas. Vasos, evitar vasos de planta com água. Se você tem planta aquática, tem alguns produtos que você pode colocar na água para evitar que a larva se desenvolva. Garrafas, tá? Latinhas, sempre deixar emborcado, ou no caso, latinhas de alumínio amassados, tá? Pneus sempre cobertos, não deixando expostos ao ambiente, e tampas de lixo bem fechadas. Hoje a dengue ela se encontra disseminada no mundo inteiro, mas principalmente nas regiões tropicais, em que se tornam regiões epidêmicas, principalmente o Brasil, né? Hoje nós temos aí uma disseminação diferenciada dos subtipos. Esse gráfico talvez já esteja desatualizado, tá? Mas nós já temos, por exemplo, a dengue tipo 3 disseminada em Mato Grosso do Sul. Outra doença causada por vírus é a febre amarela, tá? A febre amarela é um vírus de RNA, tá? Que tem uma ocorrência no nosso país, na nossa região, basicamente nas regiões silvestres da América Latina, tá? E ela é transmitida principalmente para primatas através de um mosquito chamado mosquito hemagogos, é um mosquito silvestre. Então, o mosquito infectado, ele transmite esse vírus para macacos, né? Pode ser para diversos primatas, e eventualmente ele pode ser transmitido para o humano, se caso esse humano estiver numa região com circulação viral dessa doença, tá? Por exemplo, seringueiros, mateiros, pesquisadores que vão para regiões de circulação têm que tomar cuidado e manter a vacinação em dia, tá? Para evitar adquirir essa doença. Esse caso aqui é chamado de ciclo silvestre porque envolve um mosquito de ambientes florestais e primatas de ambiente silvestre, né? Mas vamos supor que, por exemplo, uma pessoa infectada vá para a cidade, tá? Na qual tenha o mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti, ele tem uma capacidade extraordinária de não só transmitir
o vírus causador da dengue, mas também outras doenças viróticas, e uma delas é a dengue, a febre amarela, tá? Hoje também nós temos a zika, a chikungunya, tá? Todas transmitidas pelo mesmo mosquito. Então, se essa pessoa infectada vai para a cidade e com a possibilidade de contaminar um mosquito que for sugar o sangue dessa pessoa contaminada, pode-se perigosamente iniciar um processo de ciclo chamado de ciclo urbano. E aí, nesse caso, mosquitos vão, com essa carga viral, né, vão se proliferando com a possibilidade de infectar pessoas que moram no ambiente urbano, tá? Principal sintoma da febre amarela. Por que ela chama febre amarela? Porque ela causa esse amarelecimento da região dos olhos, né, da região branca dos olhos. Então a pessoa ela tem febre alta, náuseas, vômitos, calafrios, prostração, e a pele e os olhos ficam amarelados. De que forma se combate? Com vacinação e combate aos mosquitos transmissores. Hoje a febre amarela é considerada principalmente endêmica na região do Pantanal, Cerrado e Amazônia. Então, pessoas que viajam para essas regiões, elas têm que ter a carteira da febre amarela em dia, tá? Regiões de transição, aqui em vermelho, a região de Minas Gerais, uma parte de São Paulo, são considerados áreas que têm pouca circulação, mas que têm ainda riscos, tá? Da mesma forma que há uma parte de Minas Gerais e Espírito Santo também tem risco potencial. E a região litorânea é considerada a região livre de febre amarela, tá? Mas, considerando que o homem está invadindo cada vez mais os ambientes florestais, não é impossível de se encontrar eventualmente casos de febre amarela nessas regiões, tá? Catapora. A catapora também é uma doença virótica causada por vírus de DNA. É muito parecida com a varíola, tanto é que ela é chamada de varicela zoster, tá? Só que com uma diferença. Essa infecção acontece da seguinte forma: a transmissão ocorre por gotículas de saliva ou por contato com lesões da pele do doente com objetos contaminados. No caso, cerca de 24 a 36 horas depois do aparecimento dos primeiros sintomas, surgem erupções cutâneas, né? A pessoa começa com febre, prostração, dores de cabeça, depois começa a aparecer manchinhas. Essas manchinhas se transformam em pústulas, né? São essas vesículas cheias de líquido, só que elas vão estourando sequencialmente e não ao mesmo tempo como na varíola, tá? A varicela ou a catapora, ela é muito comum nas crianças. Nesse caso, não há risco. O grande risco ocorre quando você tem a catapora em adultos. Aí você pode ter um problema, né? Ela pode causar aí uma situação um pouco mais grave, tá? Tratamento é vacina, tá? E evitar contato com pessoas contaminadas. AIDS. A AIDS, a doença viral iniciada na década de 80, né? Também chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS é uma doença causada por retrovírus, né? É um tipo de vírus de RNA e é causada pelo HIV. A sua transmissão ocorre por secreções de pessoas doentes, ou seja, sangue, esperma, saliva, muco vaginal, tá? Saliva tem pouca carga viral, tá? Então, assim, é muito raro acontecer a transmissão por beijo, tá? A não ser que você tenha lesões em que há a mistura da saliva, lesões internas, né, com cortes, em que tem a mistura da saliva com sangue, aí é perigoso. Mas beijo, a taxa de transmissão é muito baixa, tá? É principalmente por contato sexual, por muco vaginal, esperma e sangue. O vírus, ele penetra no organismo através das relações sexuais, né?
e ataca o sistema imunológico, principalmente as células de defesa T4. Tá? O período de incubação, ou seja, o período em que esse vírus pode permanecer latente, sem aparecimento de sintomas, pode demorar de 2 a 3 anos. Tá? A manifestação não é imediata. Mas a manifestação dos sintomas começa com febre, né? Uma febre intermitente, uma diarreia, um emagrecimento súbito, rápido, né? Inflamação dos gânglios, doenças do aparelho respiratório, infecções variadas, câncer de pele, sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi são essas manchas vermelhas, né? Que aparecem na pele. A forma de prevenção e tratamento. Ainda hoje não se há uma vacina eficaz para se proteger do HIV, tá? Então, ainda hoje se necessita de mudar comportamentos de risco para evitar a propagação dessa doença. Então, quais são os comportamentos que a gente tem que ter para evitar aí adquirir essa doença? Sempre que ter relações, né, fazer a relação sexual com o uso da camisinha. É o único que é eficaz para evitar a transmissão. Essa camisinha pode ser a camisinha masculina ou a camisinha feminina. E evitar também, né, certos comportamentos sexuais, que são de risco, né, como o sexo oral ou sexo anal. A transfusão de sangue, hoje em dia é muito raro você ter a transmissão, né? Porque os bancos de sangue, eles têm normas rígidas e protocolos de qualidade, né? Que exigem aí passar todas as amostras de sangue por testes extensos para evitar que haja dentro do seu banco de sangue amostras contaminadas, né? Mas também é possível acontecer. A outra forma também que ocorre a transmissão é por troca de seringas contaminadas. Pessoas que fazem uso, por exemplo, da heroína, né, de drogas injetáveis, muitas das vezes elas fazem o compartilhamento dessas seringas, né, entre si e eventualmente podem acabar transmitindo para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, fazer uso, né, das seringas descartáveis. Logicamente que aqui a gente não está incentivando o uso de drogas, tá? Mas a gente tem que ser realista de que algumas pessoas fazem o uso, então que se faça o uso de forma protegida. E no caso da gravidez e amamentação, a mãe ela pode, se ela for contaminada pelo HIV, e ela engravidar, ela pode passar para o feto, né? Ela pode transmitir isso durante o parto ou durante a amamentação. Então, a mãe ela pode fazer o tratamento, hoje já tem protocolos específicos para mulheres, tá? Que engravidam e que são portadoras do HIV, e elas vão seguir esse protocolo para diminuir a carga viral e a criança nascer saudável, tá? E a última doença viral que nós vamos ver é o coronavírus, o famoso, né, Covid-19, que está se alastrando, né, já praticamente em todos os países já tem casos, e casos com altos números de mortes, né? Até a última vez que eu vi, foram quase 229 milhões de infectados e cerca de 2 milhões de mortes. Então, nós iniciamos 2020 com essa epidemia, né? E ainda nós temos problemas, mas nós já estamos com vacinas que têm potencial eficácia, né? Cada uma com uma tecnologia diferente. Nós temos aí vacinas de RNA, vacinas com vírus atenuados, e cada uma delas pode ajudar no combate à transmissão desse vírus. O coronavírus, né? O coronavírus, quando a gente fala coronavírus, na verdade é uma família de vírus, então vários vírus dentro do grupo coronavírus, tá? O que está causando a epidemia hoje é o SARS-CoV-2, tá?
o Covid-19. Quais são os principais sintomas do coronavírus, né? Então, praticamente ela provoca uma síndrome respiratória aguda, né? Inicia-se com uma febre muito alta, né? Com mais de 38 graus, calafrios, coriza, uma tosse seca que pode evoluir para um comprometimento muito grave das vias respiratórias. E isso também pode afetar fatalmente os pulmões. A pessoa começa a ter uma falta de ar tremenda, ela não consegue manter uma respiração normal, a respiração é dolorosa e aí, nesse momento, a equipe médica ela tem que fazer o uso do sedativo, induzir o paciente a um coma, né, para poder fazer esse tratamento, porque é muito sofrido para o paciente. Então, de que forma podemos evitar? Hoje, a única forma que se sabe é fazer o uso de máscaras, tá? Porque quando se fala, elimina-se gotículas de saliva contaminadas e a pessoa que estiver desprotegida, ela fica mais exposta aos vírus, tá? A pessoa que faz o uso da máscara, mantendo a distância mínima de 2 metros, vai fazer com que essa carga viral pode até chegar nas outras pessoas, mas ela vai chegar com uma baixa carga viral. Até os últimos estudos mostram que parece que o fator determinante dos casos graves de coronavírus é a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que você adquire no processo da contaminação. Ok? E agora vamos para as doenças bacterianas. As doenças causadas por bactérias. A primeira delas é o botulismo. O botulismo ele é causado por uma bactéria chamada de Clostridium botulino e ocorre pela ingestão de alimentos contaminados, de alimentos enlatados e contaminados, né? Então, por exemplo, o palmito, aquelas latas estufadas, né? É bem provável que haja uma contaminação desses alimentos, né? Então, sempre que você olhar que um frasco está enferrujado ou estufado, evitar o consumo desses alimentos. Os principais sintomas é uma manifestação de intoxicação com sintomas neurológicos, tá? E que causam intensa dor abdominal. Aí a pessoa tem que ser internada, tá? E o tratamento e a prevenção é evitar esses alimentos enlatados e cozer, né? Cozinhar os alimentos por um tempo prolongado para evitar a contaminação. Outra doença causada por bactéria é o tétano. Tétano causada pelo Clostridium tetani. O Clostridium tetani, ele, como a gente já viu na aula anterior, ele se encapsula, ele se esporula no solo, tá? E fica em estado latente até que haja, por exemplo, a contaminação, a pessoa pisa num prego contaminado por esses esporos de Clostridium tetani, tá? E esses esporos adentram a corrente sanguínea. E lá eles começam a produzir uma toxina, tá? Essa toxina, ela pode levar a uma manifestação progressiva de paralisia. A pessoa pode, o processo é tão forte que a pessoa ela pode até se encurvar por conta dessa paralisia, né? É uma manifestação neurológica. Como evitar? Então, sempre que você se ferir com objetos pontiagudos, desprotegidos, que estavam sujos, enferrujados, fazer o uso imediato da água oxigenada e de álcool 70 para descontaminar, né, essa lesão. E também fazer o uso da vacina antitetânica. Nós já temos essa vacina disponível, tá, no calendário de vacinas. No caso, a pessoa que foi infectada, ela vai fazer uso do soro antitetânico e tratamento de suporte. Hanseníase. A hanseníase, ela é causada pelo Mycobacterium lepra, tá? Que antigamente era chamada de lepra, tá? Hoje é chamada de hanseníase.
e até 2000 anos, é uma doença que já existe há um bom tempo na história humana, né? Todo mundo já viu histórias de pessoas que fugiam dos leprosos, né? Que acabavam cheios de lesões, de úlceras, e elas se tornavam mal vistas e até mesmo eram expulsas da cidade, né? Vivendo em regiões chamadas de vales dos leprosos. Hoje, essa doença, ela já tem tratamento, tá? Mas não foi erradicada, mas ainda tem tratamento. A lepra, ela é adquirida por contato direto com pessoa contaminada e é caracterizada por erupções dermatológicas crônicas, uma perda de sensibilidade da região contaminada, então você tem a formação de placas e aí vai perdendo a sensibilidade dessa região, não dói, tá? Mas a pessoa ela vai perdendo a sensibilidade. E aí, nesse caso, tem que haver um tratamento. O tratamento é feito com antibióticos, tá? Gonorreia. Gonorreia é uma IST, uma infecção sexualmente transmitível. Então, ela é transmitida por contato sexual perinatal. Ela é caracterizada por uma secreção uretral ou corrimento vaginal e também dor pélvica. Podem também provocar infecções sistêmicas, tá? E também levando a artrite, dores nos ossos, tá? E o tratamento é feito com antibióticos. Sífilis. A sífilis é uma doença causada por treponema pálido e tem uma variedade enorme de manifestações clínicas. O contato é principalmente via sexual ou perinatal, ou seja, mãe transmitido para o filho. Os principais sintomas são o aparecimento de manchas, vesículas, tá? Que podem se proliferar pelo corpo inteiro, tá? Ela tem vários estágios da doença e podem acometer todos os órgãos genitais. No caso da infecção pré-natal, no caso da infecção da criança, do feto, né, do recém-nascido, pode levar inclusive a defeitos congênitos. E o tratamento é feito com antibiótico. A pneumonia, causada por Streptococcus pneumoniae, ela é transmitida por vias respiratórias, ou seja, por gotículas de saliva, né, adentrando por vias respiratórias. E o principal sintoma são febre, respiração dolorosa e pode ser potencialmente fatal quando não tratada a tempo. Por quê? Porque ela leva à formação de fluidos, né, dentro dos alvéolos, ou seja, causando uma pneumonia. E a pessoa perde a sua capacidade de fazer as trocas gasosas, né, ao nível dos alvéolos, porque eles estão comprometidos. Nesse caso, o tratamento é ou vacina ou tratamento com antibiótico. A tuberculose também é adquirida por via respiratória, é causada por Mycobacterium tuberculosis. O principal sintoma é a fadiga, a tosse, a febre, perda de peso e pode se disseminar também para outros órgãos, comprometendo inclusive a pele, tá? Principal sintoma quando o médico vai fazer a análise de suspeita de tuberculose é a mancha, a forma de vidro embaçado que os pulmões apresentam. Então aqui já é um indicativo de um processo tuberculoso. Forma de prevenção e tratamento é a vacina BCG. A maioria das crianças, né, recém-nascidas tomam essa vacina no início da sua vida, e no caso daqueles que têm a doença, o tratamento é com antibiótico. A meningite é uma doença causada por Neisseria meningitidis e também é transmitido via saliva por vias respiratórias. O início dos sintomas é para um processo agudo de febre, dor de cabeça e pescoço rígido, né? Ela acomete, é uma inflamação que acomete principalmente as meninges, por isso se chama meningite, tá? É uma inflamação das meninges, que são as membranas que revestem o encéfalo, tá? E aí, se caso não tratado, pode levar a
um comprometimento da função cerebral. Tratamento é por meio de vacina, nós já temos essa vacina disponível no calendário vacinal, e tratamento por antibiótico. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima oportunidade.